Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja foi preparado e é apresentado para você. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos assistir, por nos escutar. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto de São João, onde naquele domingo bendito, Jesus visita os seus discípulos, sopra sobre eles e lhes confere o seu Espírito. No coração deste tempo, vamos conhecer o objetivo geral das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. O pequeno texto que ilumina as diretrizes para a ação pastoral nas nossas dioceses. Uma igreja em caminho, vamos conhecer e já nos empolgar com as atividades da nossa Igreja Diocesana neste final de semana. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está apenas começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a beber da fonte preciosa da Sagrada Escritura, onde encontramos o ressuscitado, aquele que vive, aquele que é o Verbo, a Palavra de Deus. Por isso, mergulhar na Sagrada Escritura é mergulhar no mistério de Deus, no mistério de Cristo. E é isso que eu o convido a fazer agora. Quero convidá-lo a mergulhar no texto do Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Dito isso, Jesus soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Meu irmão, minha irmã, neste domingo, a igreja celebra a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, derramado sobre os apóstolos, Maria, sobre a igreja e o mundo. E esta é a nossa alegria, esta é a nossa força, esta é exatamente a nossa certeza interior de que, tendo sido enviados, não estamos sozinhos. O Espírito de Jesus, o Espírito do Pai, nos acompanha. E isto para nós é motivo de segurança, de certeza, porque, como lembrou Jesus, o Espírito nos ensinará tudo, nos recordará tudo o que Jesus disse. Por isso, com a igreja em todo o mundo, celebramos o derramamento do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, como Lucas tão bem desenha este evento de fé lá nos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ressuscitara, aparecer aos seus, ele então sobe ao Pai e derrama sobre os seus discípulos o Espírito Santo, de modo que os discípulos serão testemunhas do Senhor, mas levarão consigo o mesmo Espírito que animou a vida e a missão de Jesus. Hoje nós lemos esse texto de São João e aqui no quarto evangelho, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos ali,
naquele dia bendito da Páscoa, no dia bendito da ressurreição. O texto começa: ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana. Aqui estamos no dia da ressurreição, no dia em que Madalena fora de manhã, de madrugada, ainda escuro, ao túmulo e encontrou o túmulo vazio. Aqui estamos então no final daquele dia. O texto diz que, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus entra e se põe no meio deles. Entra, se põe no meio, mostra os sinais da paixão, as mãos e o lado, portanto, identifica-se como crucificado, ressuscitado. E ali então Jesus lhes deseja a paz por 2 vezes, sopra sobre eles e assim os envia para o ministério do perdão. Aqui nós nos encontramos com elementos bonitos que decorrem da fé pascal. Em primeiro lugar, o elemento da paz. O primeiro fruto da ressurreição é a paz. A paz esteja convosco. Por 2 vezes, o ressuscitado transmite a sua paz, dá a sua paz, não como o mundo, mas como só Ele pode e sabe dar. Deseja a paz aos seus. Depois, isso causando alegria nos discípulos, então também os predispõe para aquilo que Jesus quer dar para além da paz. E para além da paz, Jesus quer conferir a eles a missão que até então fora dele, do Messias, do Cristo de Deus, e agora se torna também missão que ele, o Cristo, confia aos discípulos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai, portanto, como a fonte da missão que leva o Filho a assumir a carne humana, a revelar o Pai, a revelar a Trindade, a inaugurar o reino, a realizar a redenção, a salvação da humanidade. Essa missão agora se prolonga naqueles capazes de crer no Senhor e naqueles que recebem o seu Espírito. De modo que agora essa missão continue, a missão de anunciar o reino, a missão de anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus, a missão de levar a fé e levar a conversão do coração, portanto, na direção de Deus. Essa missão agora é dos discípulos, essa missão agora é da igreja. Celebrar Pentecostes, portanto, meu irmão, minha irmã, é celebrar primordialmente a festa da missão, o envio para a missão. Pentecostes é exatamente a festa em que a igreja, de fato, põe diante de si essa tarefa prioritária. E aqui é importante lembrar, como lembra o Papa, que a igreja, ou você, ou eu, nós não temos uma missão, nós somos uma missão. Como quem dissesse, missão é o nome da igreja. Missionário é também o nome do discípulo. Por isso o Papa Francisco quis que não se dissesse mais discípulo e missionário, como se fossem 2 realidades, 2 configurações. Não. Discípulos missionários, isto é, o Papa quer que entendamos que o discípulo verdadeiro, que fez o encontro com Jesus e se apaixona, se encanta por ele e toma, animado pelo Espírito, o caminho da missão, este não pode ser discípulo simplesmente sem, com alegria e entusiasmo, colocar-se verdadeiramente na missão, como um discípulo missionário. Por isso, Pentecostes é a festa da missão. É aí que, de fato, a igreja, tomando lugar no mundo, assume para si a missão que Jesus sopra sobre
os discípulos naquela noite e através deles sopra também sobre a igreja inteira um espírito de missão. Um espírito de missão. Importante recordar que talvez não seja algo tão perfeito do ponto de vista de elaboração, dizer que a igreja nasce em Pentecostes. Senão eu posso dizer que houve ali um vazio entre a cruz, entre o túmulo vazio e Pentecostes, na perspectiva dos sinóticos e de Lucas também, já que Pentecostes ali se celebra 50 dias depois da Páscoa. Na perspectiva de João, aqui nos encontramos sim, no mesmo dia da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, como que em um mistério só, que ali no domingo pascal se expande na presença nova de Jesus. Ali sim, naquele dia, naquela noite, se sopra o Espírito, se envia em missão para dizer que não há vazios entre o túmulo vazio e a presença missionária dos discípulos. A igreja, portanto, nasce da cruz, do Espírito entregue, como lembra São João. E ali a igreja, simbolizada no discípulo amado e na Virgem Santíssima, essa igreja recebe o Espírito e, cheia do Espírito, se torna, a partir da cruz, do crucificado que vence a morte, ali a igreja toma o seu lugar. E Pentecostes, portanto, digamos que seja o lugar da publicidade de uma igreja que já leva consigo, desde a convicção diante da cruz, de que ali está o Senhor, o amado, a igreja que leva consigo a certeza de que a presença do Senhor, o seu amor, o seu reino, o seu evangelho precisam ir adiante. Portanto, Pentecostes é a festa da manifestação pública da igreja, que já está ali guardada no coração dos discípulos que creem e que, tendo recebido o Espírito, agora se expandem para a missão, e isso São Lucas desenha tão bem nos Atos dos Apóstolos. Vamos viver essa festa de Pentecostes, portanto, como a festa da missão. O Senhor nos envia como o Pai o enviara. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, quero partilhar com você neste programa exatamente o objetivo geral das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para esse próximo quadriênio 2019-2023, como aprovamos lá na última Assembleia dos Bispos, agora no início do mês de maio. As novas diretrizes sempre são introduzidas por um objetivo geral, que, digamos, lança luz sobre aquilo que vamos ler ao longo daquele documento. E quero então já partilhar com você, neste programa, este objetivo geral, e depois, em algum momento dos programas futuros, vamos visitar também as diretrizes gerais, de modo que possamos beber delas como um lugar favorável, sadio, onde podemos perfeitamente também iluminar a nossa prática pastoral neste tempo. Então, o objetivo geral das diretrizes começa assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. Pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Vamos visitar agora brevemente, este objetivo geral, percebendo aqui elementos significativos, importantes, fundamentais da nossa fé. Evangelizar. Aqui, numa palavra só, está a missão da igreja. A prática pastoral, espiritual, moral, doutrinal da igreja não quer outra coisa senão evangelizar. Isto é, fazer ecoar o nome, o reino, a palavra, o mistério de Jesus Cristo. Evangelizar. Se nós quiséssemos resumir todo aquele documento numa palavra, para que isto? A resposta: evangelizar. São diretrizes gerais que ajudam a igreja exatamente a se situar neste lugar, nesta ação, neste verbo, evangelizar. No Brasil, cada vez mais urbano. E este é o nosso desafio de agora. Um Brasil cada vez mais urbano, uma diocese cada vez mais urbana, como lembramos aí em programas passados. Hoje o urbano tem o seu ritmo próprio, o seu tempo próprio, as suas estruturas próprias, seu formato próprio. Tudo é muito corrido, tudo demora um pouco mais, o tempo é mais restrito, a comunicação é mais rápida. Também nesse mundo urbano vão se instalando as desigualdades, os ricos e pobres, os centros e as periferias, tudo isso dentro de uma geografia, digamos, nominalmente urbana, porque circulam ali, digamos, os benefícios tecnológicos deste tempo, comunicação rápida, internet, costumes, hábitos, tudo isso próprio, digamos assim, do homem e da mulher da cidade, do urbano. Então, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. Não estamos mais propriamente naquela cultura rural, homogênea. Não, estamos agora num contexto urbano, marcado pelo movimento, pela diversidade, pelo tempo rápido, pela comunicação rápida, pelas desigualdades, pelos problemas sociais. Este é urbano. Pelo anúncio da palavra de Deus
evangelizar o urbano pelo anúncio da palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, é a fonte a partir da qual nós evangelizamos. Anunciamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho, anunciamos Cristo. Portanto, não podemos perder esse foco. Anunciando a palavra de Deus significa, digamos, é o conteúdo. E aqui eu não estou falando de um conteúdo simplesmente teórico, mental, verbal. Anunciar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Formando discípulos. Homens e mulheres que, encontrando-se com o Senhor na palavra e no mistério, na Eucaristia, nos sacramentos e na vida, este crente se torna, portanto, discípulo, seguidor de Jesus Cristo. Alguém que quer ir também com Ele, estar com Ele, permanecer com Ele. Em comunidades eclesiais missionárias. Aqui já tem elementos bonitos, comunidades, isto é, a nossa fé cristã não é uma fé individual, que se assenta e se constrói simplesmente ali, no eu creio. Não, é uma fé que começa no ato pessoal de fé, começa no eu creio, mas que desemboca no nós cremos. Comunidades eclesiais. Comunidades eclesiais. A fé cristã é eminentemente comunitária e missionária. Comunidades eclesiais missionárias. O discípulo que se encontra com o Senhor, põe-se no caminho dele, faz experiência dele e quer também, portanto, tornar-se aquele que anuncia aquele que ele encontrou. O discípulo se torna missionário porque o Senhor, que deu sentido à vida daquele discípulo, também o leva a expandir-se na direção de um testemunho que leve a crer, que converta e atraia outros corações também ao caminho de Jesus. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Como Jesus, irmãos. À luz da evangélica opção. Isto é, estar e optar pelos pobres não é uma decisão, digamos, ideológica ou política ou partidária, é evangélica. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. É preciso começar de algum ponto, de algum lugar, de algum grupo. Começar pela opção preferencial pelos pobres, como Jesus no Evangelho igualmente o faz. Aqui, portanto, temos que aprender com o Papa Francisco que a ação pastoral junto dos pobres, ela precisa ser privilegiada e prioritária, de modo que esses devem ser também aqueles que recebem uma atenção primordial e fecunda da igreja na primeira hora. Cuidando da casa comum, isto é, aprendendo que a nossa opção de fé também nos põe diante da criação, da natureza, da casa grande, da casa comum, que Deus fez e deu a todos, para todos. E uma geração deveria cuidar desta casa de modo a deixá-la arrumada e bonita e fecunda para gerações futuras. E olha que nós temos hoje graves problemas nesta ordem, problemas ecológicos, de exploração, de uso indevido e inadequado da água, da terra, de descuido com a floresta, de construções de barragens que geram desequilíbrio
e geram transtorno e impacto ambiental. Temos um olhar sobre a casa comum muito marcado pela exploração predatória dos recursos, onde, de fato, a exploração, o lucro, o trabalho estão acima da vida e da dignidade da pessoa, do trabalhador, da natureza mesma. Então, cuidando da casa comum, cuidar da natureza, zelar por esta casa é dever de casa de todo aquele que crê. Testemunhando o reino de Deus. Para isso a igreja está no mundo, para testemunhar e fazer crescer através dos discípulos formados segundo o Evangelho e formados para Cristo, possam de fato fazer crescer o reino de Deus, que Jesus inaugurou e que nós, pela nossa prática, pela nossa maneira de estar no mundo, vamos ampliando de modo que esse reino toque ambientes, estruturas e corações. E um reino que tende à plenitude, isto é, estamos sempre na parcialidade do reino, mas um reino que já foi inaugurado, que Jesus mesmo inaugurou, que agora os discípulos que somos nós haveremos de fazer cada vez mais crescer e ampliar-se até que chegue à plenitude. Esta, irmãos, é a nossa missão neste tempo. Vamos aprendendo também com as diretrizes gerais da ação evangelizadora, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, quanta coisa boa Deus nos permite celebrar neste tempo. Quero partilhar com você aquilo que a nossa igreja particular de Divinópolis está vivendo nestes dias, ou vai viver nestes dias. E você, de perto ou de longe, está convidado a ser próximo. Próximo pela presença, mas quem sabe próximo pela oração, de modo também que cada um, a seu modo, possa estar presente e fecundar a ação da igreja também pela sua prece, mesmo à distância. Pois bem, neste final de semana, nós vamos ter a alegria de inaugurar lá em São Joaquim de Bicas a Casa de Apoio à Pastoral Carcerária. Bicas tem hoje um grande presídio, mais de 5.500 presos. E ali nós temos uma bela equipe de pastoral carcerária, coordenada pelo Frater Henrique. Então, neste sábado, dia 8, vamos abençoar a casa que vai servir de base para o trabalho da pastoral carcerária ali na cidade de Bicas, junto aos irmãos e irmãs que estão lá naquele grande presídio naquela cidade. Também neste final de semana, 8 e 9 de junho, vai acontecer aqui na Diocese o simpósio sobre o dízimo, com duas possibilidades de presença, ou no sábado ou no domingo. Então, os agentes das paróquias, das comunidades que queiram então participar, entre aí no nosso portal diocesano, verifique aí os lugares de inscrição, consulte aí a sua secretaria paroquial. Importante é que a sua paróquia também mande gente para este simpósio sobre o dízimo. É uma boa ocasião para nós partilharmos as experiências bonitas que já existem e também abrirmos horizontes para perspectivas novas e criativas na nossa ação relacionada ao dízimo. Queremos nos organizar para que também desse lugar, e não tanto com outras fontes de renda, mas aí, do dízimo generoso que cada um entrega à igreja, seja aí o nosso
o nosso lugar de participar da comunidade e ajudar a comunidade na sua missão. E também quero convidar você para nesse domingo, 9 de junho, Pentecostes, para o Kairós, lá na cidade de Itaúna. Então, a partir da tarde do domingo, lá em Itaúna, vamos viver o Kairós, que vai terminar já no início da noite, com a Eucaristia. Então, você, meu irmão, minha irmã, de Itaúna, das cidades vizinhas, onde quer que você esteja aqui na Diocese e podendo estar conosco, na tarde de Pentecostes, dia 9 de junho, lá em Itaúna, vamos viver o nosso Kairós 2019. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, por ter estado conosco mais uma vez e juntos vamos viver e saborear a nossa fé no seguimento a Jesus Cristo. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.